como fazer para o professor realizar o que precisa ser feito? É difícil no dia a dia o professor cumprir com as tarefas? Sim ou não? Você tem essa dificuldade no dia a dia? Você percebe que o professor, ele precisa realizar algo, ele até tem ciência, mas ele não realiza? Então, o que eu vou te falar aqui vai te ajudar de forma prática, rápida e segura. Para que o professor realize algo no dia a dia, ele precisa saber. Marcelo, ele já sabe. Agora acontece que no dia a dia você precisa pontuar caso não seja feito. E pontuar não é apontar, não é cobrar. Cuidado também, porque no dia a dia a gente acaba deixando passar certas situações que vão somando, virando uma bola de neve, e aí a gente tem aquela situação que o professor não realiza o que é solicitado. O que ele sabe, mas ele não faz. Mas é porque um dia ele sabia, ele não fez e a coordenadora não pontuou, deixou passar. É porque um dia ele também viu que se ele entregasse depois do prazo, um exemplo, tá? Até que não é legal, mas também não houve nenhuma consequência. Então, por que que da próxima vez ele vai se comprometer de fazer se não houve nenhuma consequência? Percebe? Que se você deseja, coordenadora, que o professor faça o que precisa ser feito, não basta apenas solicitar e nem orientar, e nem achar que só o fato do professor saber já é suficiente. O professor precisa, sim, ter ciência, mas principalmente, anota aí, coordenadora, será acompanhado, e acompanhado não é monitorado. O professor não é criança para ser monitorado. O professor não precisa de vigia também, de segurança. Ele precisa que seja acompanhado no dia a dia, de forma que você vai perceber se o que está sendo proposto não foi realizado, opa, ainda está no sinal amarelo, alerta, pontue, oriente, ajuste. Caso contrário, se você não acompanhar, provavelmente algumas coisas não serão realizadas. E aí é o sinal vermelho, e talvez seja tarde demais. E você vai ter um monte de problema para resolver, e você vai falar: "Mas o professor não sabia?" Mas eu acho que o professor ele sabia que ele tinha que resolver isso. O professor, por que que ele não fez? Será que o fato dele saber é suficiente para ele realizar, sem ser acompanhado? Mas Marcélia, você quer dizer então que agora eu vou ter que ficar vigiando o meu professor? Não, Marcélia, desculpa. Não é meu papel vigiar o professor se ele vai realizar o que ele já sabe que precisa ser feito. Não mesmo, porque o seu papel não é vigiar. Mas eu entendo que diante de tantas demandas você fala: "Meu Deus, só me faltava essa, agora ter que acompanhar". Acompanhar gera resultado. Não significa que você precisa acompanhar o tempo todo, porque quem faz isso é vigilante, e você não é vigilante, você é coordenadora. Quando você acompanha de forma estratégica, algum momento do dia, algumas vezes na semana, você já consegue observar o que precisa ser ajustado, alterado, antes de não ser realizado. Fala, professor, então, lembra que nós combinamos que neste primeiro bimestre nós vamos ajudar os alunos com maior dificuldade? Pois eu estou percebendo no dia a dia que ainda não há essa prática. Estou dando um exemplo bem aleatório. Mas por quê? Porque você acompanhou com antecedência. Então, você ainda está no sinalzinho amarelo. Consegue fazer com que o professor realize, orientando e argumentando, não vigiando e nem monitorando. O ciclo, na verdade, que dá segurança para qualquer coordenadora, fazer com que o professor realize o que precisa ser feito, sem gerar inimizade, cobrança e desgaste, é o seguinte: argumentar, orientando, explicando por que deve ser feito, a importância, acompanhar para gerar resultado e pontuar sempre que necessário. Gente, esse ciclo se repete, tá? A coordenadora precisa acompanhar, perdão, argumentar, acompanhar e pontuar. E o ciclo se repete, fazendo com que o professor realize o que é necessário e fazendo com que você demonstre parceria e segurança na prática no dia a dia. E com isso, você faz com que o professor realize o seu papel. Por quê? Você realizou seu papel enquanto coordenadora. Porque o papel da coordenadora não é só solicitar, é acompanhar, orientar e pontuar. Realizando o seu papel, logo o professor também irá realizar o papel dele.